Na live de hoje eu conversei com o meu colega e amigo e registrador de imóveis, Eduardo Nunes, sobre a adjudicação compulsória extrajudicial. Problemas ou soluções? Antes de você assistir essa live, te inscreve no meu canal e dá um like aqui para a gente poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? Bom, Eduardo, vamos lá, bom falar com você, eu estava com saudade de fazer nossas lives, né? Você que está num dos maiores registros de imóveis do estado do Rio Grande do Sul, tem toda uma história registral aí. E agora, essa semana a gente conversou, começaram a surgir os primeiros casos de adjudicação compulsória extrajudicial, né? Você começou a receber e conseguiu deferir alguns. Me conta um pouquinho e a gente vai interagindo e trocando ideias. O que tu recebeu aí no balcão? Então, recebemos algumas coisas. Ainda não conseguimos finalizar e efetuar registro. Ainda não conseguimos, mas recebemos documentos, algumas consultas. Já teve vários casos aí, tanto da parte do promitente comprador, como da parte do promitente vendedor. Já teve pessoas falecidas, como promitentes vendedores, como promitentes compradores também. Já teve contrato de promessa de permuta. Já tiveram algumas situações bem interessantes, né? É um instituto que está provocando bastante dúvida em todos, né? Porque ele não está regulado. Inclusive, uma das devoluções que a gente fez, a gente precisou se valer da falta de regulação, né? Para que a pessoa entendesse, né? Tem várias situações que a gente se preocupa, né? A questão é registrável ou não é registrável o contrato, enfim, para a gente poder fazer um ato seguro, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe na adjudicação é que o pessoal começou a enlouquecer, né? Não, tudo vai dar, agora vai. Não, né? Mas não é tudo que vai virar a compulsória. A princípio, precisamos de um contrato de promessa de compra e venda. Isso me parece assim o mínimo que a gente possa começar a conversar. Não é qualquer documento, mas um contrato de promessa de compra e venda e que tenha a cláusula que proíbe as partes se arrependerem. Parece que isso é um início para todo mundo. Claro que em alguns casos vai surgir o tal contrato de permuta. Ou seja, a gente vai trocar algo e vai pagar parcelado, vai receber no futuro. Então, a promessa de permuta. Tudo ok. Agora, algumas questões surgem e eu comecei a rascunhar uma ideia assim, com base lá no 104 do Código Civil. Quem são as pessoas do contrato? Qual é o objeto do contrato? E como é que são as formalidades que ele veio? Eu já estou me baseando, estou fazendo esse trabalho assim para tentar analisar. O que está aparecendo para ti? Tu falou várias coisas. Pessoas falecidas, está aparecendo a questão de alguém no contrato? As duas pontas, inclusive. Mas é muito interessante, né? Eu estava vendo ontem, eu acho que tem é praticamente um guia de como trabalhar, que o Mário Mesari publicou no Colégio Registral. É muito bom e ele traz algumas questões bem interessantes. E uma que ele fala é na questão do abrandamento da qualificação registral com relação a esses contratos. De regra, dá para se dizer que todos os contratos que apresentam são perfeitos, né? O contrato do rapaz da Lan House, professor. Tá tudo ótimo. É impressionante, ver de tudo. É coisas assim que são contratos totalmente falhos, inseguros e... É a prática do mundo, né? Porque as pessoas, quando vão fechar o negócio, elas fazem qualquer documento. Primeiro, porque elas sabem que algum advogado vai querer resolver, né? Segundo, porque elas sabem que realmente algo se criou entre elas naquele documento. Elas têm essa noção. Não, o cara assinou, né? O cara assinou, então eu vou brigar até a morte por isso, né? Então eles deixam a formalidade de lado. Claro que alguns são mais cautelosos
e fazem um documento mais qualificado. Esses são os que andam mais rápido no sistema, né? É. Esses contratos, quando eles vêm para nós, professor, é de uma complexidade, porque eles não conseguem qualificar as partes corretamente, colocar o imóvel de forma adequada, expressar a vontade como deve ser expressada. Então, a gente, quando inicia a conferência, tu já sabe, olha, esse aqui vai pela forma que ele está organizado e tudo mais, e outros não. Eu peguei um contrato, esse que eu tive que fazer, ele é até bem redigido, ele é até bem, com todos, se o objeto estivesse perfeito, ele teria acesso ao registro de imóveis. Mas o que acontece? Eles fizeram uma promessa de compra e venda de uma futura unidade, mas não houve sequer a incorporação. Registraram direto a instituição de condomínios, averbaram o prédio, registraram a instituição de condomínio, e o objeto ficou totalmente, não digo totalmente diferente, mas bastante diferente. Primeiro, porque o pavimento que estava indicado para aquele apartamento não correspondia ao pavimento que estava registrado. O que estava no pavimento e o que estava no registro era o terceiro pavimento, né? E uma pequena diferença de área, muito embora ele tivesse outras características que o aproximassem daquele que estava no registro. Mas e aí, professor, vamos receber e vamos dar andamento? Tá, então o contrato, assim, ele até tinha o nome das partes bom. Vamos imaginar que o vendedor e o comprador estavam dentro de um padrão, né? Qualificação idêntica, era pessoa jurídica, tá, né? Mas não houve incorporação. Não houve incorporação. Ou o cara construiu o prédio, instituiu o condomínio e vendeu as unidades por contratinho por conta própria. Exato. Tá. E aí depois ele se passou na hora de descrever o imóvel. Exato. Teve uma pequena diferença de área. No momento da aprovação do projeto ou da conclusão desse projeto, algo mudou. E a gente teve que fazer a devolução. E, obviamente, não foi aceito de bom grado pelo advogado. Não. Né? Certo que não. Não, Aí explicar que a gente não pode agir de forma desvinculada, que muito embora entenda que possa se tratar do mesmo imóvel, porque ele está declarando e a gente presume uma boa-fé. Né? Mas é delicado, né? Então, na verdade... E tem mais casos nesse prédio? É o primeiro, não. São os outros. E é antigo, ele é antigo, né? Antigo, de 2012. E eles tardaram no trazer. Na verdade, ele trouxe, aí depois ele trouxe aí tem algumas coisas que a gente fica em dúvida, né? Eu para mim, o procedimento no todo, ele não me agradou, né? Eu vi que o senhor comentou uma coisa numa live sobre a palestra que o Lamana Paiva trouxe. Eu tenho para mim que o procedimento deveria ser diferente. Até montei um esqueminha aqui, que eu achei que seria o ideal para a gente poder trabalhar. Porque o senhor já deve ter se deparado com algum gleba legal onde houvesse necessidade de notificar o confrontante, e isso tudo acontece antes da lavra da escritura, né? Uhum. Ele sabe aonde ele tem que ir, tem que se dirigir para poder assinar aquela escritura. Agora você apresenta no registro de imóveis um pedido para adjudicação compulsória extrajudicial, indica o endereço da parte para notificar, para que outorgue a escritura ou, na sua omissão, seja registrado aquela promessa de compra e venda como uma venda definitiva. E onde é que ele vai para lavrar essa escritura? No registro de imóveis, não somos o formador do título. Não. E aí, como é que vai saber que eles foram até o tabelionato para lavrar a escritura? Como é que vai saber que foi omisso o promitente vendedor ou o promitente comprador que foi notificado para assinar a escritura? Não, e tu não pode indicar um tabelionato, né? Tipo, intima o senhor para passar a escritura sob pena de adjudicação compulsória. O tabelionato que o senhor deve fazer é o primeiro, é o segundo, é o terceiro na rua tal.
tem, né? Acho que tem 4 em Pelotas, né? Não, em Caxias tem quantos? 3? Na verdade, nos centrais, 3. Mas no todo tem uns 7, 8, né? Com os distritais. No meu entender, esse procedimento ele deveria ser apresentando no registro de imóveis toda a documentação e pedindo a notificação, seja do promitente vendedor como do promitente comprador. Tá? O registrador faz a notificação, encaminha a notificação, e ao mesmo tempo em que encaminha a notificação, ele entrega para o requerente, né, a documentação necessária para lavrar a escritura. O requerente, no pedido, indica qual o tabelionato que ele pretende que seja efetuada a escritura. E aí, na notificação, você indica: compareça ao tabelionato tal para fim de assinar a escritura pública de compra e venda. No mesmo momento que se encaminha a notificação, se entrega uma via para o requerente para que ele leve ao tabelionato. O tabelionato, em posse dessa documentação, redige a minuta da escritura. Estando presente, se fazendo presente o notificado, assina-se a escritura e se apresenta para registro. Na falta de comparecimento dele, o notário lavra uma ata notarial dizendo que Boa. não. Boa, aí tudo bem. Eu achei boa a ata notarial aí, hein? Gostei dessa data notarial. Eu certifico que na data tal, isso aí você certifico, né? O tabelião já fala, certifico também para não puxar as orelhas, né? Mas na data tal não compareceu ninguém aqui conforme estava. E aí está num procedimento seguro, né? Agora, da forma que tá, fica aquela questão. E aí, ele compareceu ou não? Ele está usando isso aqui para burlar, quem sabe, o procedimento? Porque, Exato. professor, uma questão que às vezes eles podem estar entendendo possível, como é que o senhor entende? Numa adjudicação, não é uma aquisição originária, é uma aquisição derivada. Então, a gente exige a apresentação de todas as certidões necessárias para o registro. Sim, sim, concordo. Esses dias, inclusive, saiu uma decisão de dúvida em Porto Alegre, que o juiz, no procedimento de dúvida, disse que necessária a negativa de débitos da receita da pessoa jurídica. Exato. Condominiais também, eu vi uma decisão necessária a apresentação da declaração de quitação de débitos condominiais. É importante, não é uso capião, né? Não é? É adjudicação, ou seja, é uma transferência derivada. É claro que, como disse o professor Mário Mesari, a gente tem que procurar ao máximo fazer com que a coisa ande, né? O máximo, né? Mas a gente não pode comprometer a legalidade e principalmente o registrador, que depois ele responde pelo negócio. Né? Exato. Então, teria que ter uma sistemática um pouco melhor para a gente ter mais segurança. Mas não tem. Então a gente está se virando, né? Que nem aquela briga no escuro. Né? O cara vai, apanha de um lado, bate do outro, todo mundo está se virando como dá. Né? Eu já vi, alguns locais já saiu, a adjudicação já funcionou, porque o contrato é muito bom. Né? Eu consigo dizer, ó, o contrato é muito bom, o cara foi notificado, disse que não vai passar, então deu tudo certo, aí sai. Agora, a maioria dos registros de imóveis do país, posso falar a maioria porque a gente estava no evento do IRIB agora e conversei com vários colegas, a maioria não está conseguindo realizar ainda por falta de norma mais clara. Ou seja, o artigo é o 216B, estou com ele aberto aqui, né, da 6015. Ele é muito pequenininho, né? Ele é pequenininho, ali é um artigo para um problema enorme, né? É um artigo, parece até a união estável, tem 5 artigos só no código, para todo aquele problema que é, né? Então a adjudicação veio um artigo só para tudo. Bom, mas vamos pegar mais casos para a gente ver. Esse é um caso que tu pegou que o objeto, o apartamento, na descrição está diferente o pavimento, está diferente também a metragem, quer dizer, há um erro mais grosseiro que não parece ser fácil de solucionar. Talvez, se nós tivéssemos o prédio inteiro pedindo adjudicação, um requerimento explicando cada unidade, explicando que houve erro na unidade, mas o cara da unidade sabe disso, talvez conseguisse compor algo. Mas um chegando só me parece muito arriscado, né?
eu fico um pouco com receio de fugir um pouco aos termos da lei, né? Porque quando há uma desjudicialização, né, há uma presunção de que as partes que vão agir extrajudicialmente, elas trazem de uma forma perfeita, né, sem litígio e atendendo todos os requisitos legais. Às vezes a gente se depara com situações que as pessoas, a gente vê muito em retificação, querendo insistir que a gente é obrigado a agir, ainda que ele não identifique quem é o confrontante, não faça a prova de que aquela pessoa realmente confronta em determinadas situações. Só que não é tão simples assim, né? A gente, Essa de não ter confrontante na retificação, dá para ter uma live disso, exclusiva, né? Porque esse é um problema histórico, clássico, né? Eu quero retificar, mas eu não tenho confrontante. Puxa vida. Então, quando falta a condição da pessoa comprovar o que precisa comprovar, tem a via judicial para resolver a questão. Uhum. Não pode deixar um instrumento ficar vulnerabilizado, agir de qualquer forma, né? Tem que ter cuidado. Qual é a adjudicação que tu recebeu aí que está mais perto de resolver, que tu achou a melhor, assim? Essa daqui tem mais um detalhezinho. Tem mais um detalhezinho, dois, na verdade, nessa daqui. Um, ele trouxe uma cópia do contrato. Autenticada? Não. Não, cópia simples. E diferente do que de repente possa acontecer no uso capião, ainda que tenha artigos que digam que o que está no artigo 4º, a documentação que está no caput, ela deve ser original, tem uma possibilidade do advogado declarar a autenticidade dos documentos, né? Uhum. Aqui a gente não tem um provimento de subsídio para isso. E lá na Capião tem. Na Capião tem, o advogado pode dizer, esse documento aqui confere com o original. Tudo bem. Ali a gente ainda não tem isso. Então ele só trouxe uma cópia, apresentou o original. Depois me lembro de falar um pouco sobre a desjudicialização, uma situação também. E ele também trouxe a adjudicação compulsória, professor, como requisito. A quitação, né? Muito expresso ali. Não está. A gente precisa de um contrato quitado. Eu achei. Para mim é óbvio que tem que ter a quitação, porque qual é o instituto, né? Eu fiz uma compra e venda parcelada, aonde as partes não podem se arrepender, principalmente o vendedor. Daí eu paguei todo o contrato e ao final o vendedor não quis me passar. Eu tinha um direito que ele me passasse a escritura e eu levasse a registro. Ele não quis passar. Mas por que eu tinha esse direito? Porque eu quitei o contrato. Então, sem a quitação, não me parece fácil de conseguir a adjudicação. Me parece, então, outro instituto. Então, vai para uso capião tentar, então. Mas na adjudicação, acho que não. É bem nesse sentido, certo? Claro, é olhar o contrato, o que ele diz, a forma como... Quando a pessoa adquiriu o direito a ter a outorga da escritura? Normalmente é com a quitação. Dificilmente vai ser diferente disso. Então, eu fui dar uma pesquisada um pouco para poder ver a partir de quando que veio a possibilidade da adjudicação compulsória. Eu achei uma coisa muito bacana, professor. Eu tenho um pouco de desvio de atenção, então eu fui olhar para outras coisas, fui pesquisar. Ele veio com o decreto 58, a possibilidade. E achei uma coisa muito interessante, professor. A lei 6.014, de 31 de dezembro de 1973, ela alterou a parte da adjudicação compulsória. Eu achei bacana, 6.014, 6.015 estava falando de registro, vocês tiraram, né, foi para tratar dessas questões. E ela teve uma pequena alteração, mas é inequívoca a situação de que há necessidade da quitação. E surge a adjudicação, porque o decreto 58 começou a tratar dos loteamentos urbanos e rurais. Ela surge a adjudicação porque havia muita malandragem no sistema, né? Muita malandragem. A gente tinha, na época, só o Código Civil de 16 tratando desses temas.
E lá dizia assim, lá no artigo, esqueci, eu acho que era o 108, Código Civil de 16, não esse agora. Ele dizia assim, pode o vendedor se arrepender do negócio jurídico até a data da escritura. Então, num país de inflação, num país que a moeda valia cada mês menos, tu fazia um contrato de 20 parcelas, quando chegava na última, não valia nada mais aquela parcela. Aí o vendedor pegava e dizia, ó, eu vou te devolver o teu dinheiro, te dar a multa, e eu vou vender para outro, porque eu não quero mais fazer negócio contigo. Era assim. Aí, e o Código Civil permitia. Daí vem o decreto 58, que foi objeto de um estudo fantástico, para chegar e dizer, não, nós vamos criar um instituto aqui, que nesse caso de venda do primeiro lote, tu não pode te arrepender. Porque as pessoas que estão comprando nos loteamentos, normalmente são famílias que estão comprando seu primeiro imóvel. E desde aquela época, o brasileiro compra no máximo um imóvel de regra, que é a casa dele. Quem está numa camada social mais alta consegue comprar a casa de praia, a casa da serra. Mas a regra é que o cara vai comprar uma. Tanto que nós temos várias políticas habitacionais para comprar a casa da sua vida. Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, naquela época, se protegeu. Então, ó, se tu não der a escritura, nós vamos pegar a força e vamos fazer. O juiz vai dar um documento que vai servir. Essa é a finalidade do Instituto. Você pagou e injustamente não querem te dar a escritura. Então, surge aí essa ideia, essa movimentação. E eu tenho os livros da época, sabe, Eduardo? Então é muito bonito de ver a história, né? Muito bonito, porque ele saiu em 1937, o decreto, né? E ele saiu, então, já naquele golpe de Estado de Getúlio Vargas. E aí ele não ia sair, Getúlio botou o decreto goela abaixo, né? É muito legal essa história aí. Bom, vamos lá. E aí? E nos veteranos lá, eles falam, aumentando o número de vendas de imóveis a serem loteados. O contrato hoje está na questão apenas da confiança. Então, há necessidade de um instrumento que possibilite o alcance da propriedade, né? O alcance da propriedade. Mas esse contrato, esse pedido de adjudicação compulsória, ele então está com essas situações. É o objeto que tem uma divergência com o que está na matrícula, um contrato que foi apresentado inicialmente como uma cópia, a certidão de quitação de TBI veio, a certidão da distribuição forense, comprovando que não existe litígio, também foi apresentada, e TBI, enfim, agora a questão precisa ser sanada com relação ao objeto, né? Sobre o objeto ainda, que eu vejo aqueles 3 pontos. O objeto me preocupa os loteamentos irregulares também. O cara fez um loteamento irregular, vendeu em promessa de compra e venda, e aí pagou, né, o comprador pagou, e ele quer a adjudicação compulsória sobre um lote que não existe na matrícula. Também me preocupa isso ainda. Tem uma decisão, tem um informativo jurisprudencial que é relativo à incorporação imobiliária, que é quando o incorporador, de fato, faz a promessa de compra e venda, mas ele não tem propriedade. Ele não tem um registro da incorporação, então a pessoa não tem direito a... porque quem lhe fez venda não tem vínculo algum com o imóvel, né? Quem lhe prometeu a venda não tem vínculo algum com o imóvel. Então, professor, esse está com essa situação aqui. Ele também trouxe comprovante de quitação, mas não do promitente comprador. Ele trouxe um comprovante de quitação do promitente vendedor com relação à multa contratual que ele teve pelo atraso na entrega da obra. Os aluguéis que ele pagou. Então, ele não sei se ele se descuidou ou ele achou que passaria, não entendi, né? Mas ele juntou um comprovante de quitação que não comprova a quitação do contrato. Então, é aquele problema de fazer qualquer recibo de quitação. Cara,
pega alguém que entende um pouquinho para fazer esse recibo, né? Então vai ter o nome da empresa, quem assina pela empresa, CNPJ, quem está assinando CPF, qual foi o número de parcelas, qual foi o valor total quitado. Parece ser umas coisas assim tão óbvias, mas tem que ser ditas, né, Eduardo? Não dá para a gente só pegar e jogar qualquer tipo de recibo, aí dá esse problema. Até conversando esses dias, nós fizemos a conferência de uma usucapião extrajudicial com a apresentação de uma sessão de direitos possessórios sendo colocada como justo título. E analisando aquela sessão, quem se comprometeu, quem realizou a sessão não tem vínculo algum com a propriedade do imóvel. Calma, deixa eu entender. Era uma usucapião que o cara juntou de justo título uma sessão de posse. Um terceiro, sem relação alguma com a matriz. Beleza. Isso não pode ser título porque sequer registrável seria, né? Sim, não. Outros títulos que são elencados como justo título lá no artigo 13º do provimento 65, minimamente tem que ser, o justo título tem que ser outorgado por aquele que tem propriedade, né? Não pode ser por um terceiro. Como justificativo o advogado nos colocou. Então eu teria uma adjudicação compulsória, porque eu tenho contrato, eu tenho a quitação. Digo, poderia ser. Eu me lembro que o senhor falou sobre a questão da fungibilidade dos pedidos, né? Uhum. E poderia ser, se ele fosse o proprietário se comprometendo a vender e tivesse toda a quitação, seria adjudicação compulsória. Tá, então eu nunca vou ter usucapião com justo título, dizer ele. Eu digo, pode ter. Vai. Porque qual é a nossa cultura? É juntar todos os comprovantes de pagamento, deixar junto do contrato, tudo organizado, bem certinho, para depois fazer uma adjudicação compulsória. Isso não é a regra, isso é a exceção. A maioria do pessoal paga e sequer junta comprovante do pagamento. Hoje o pessoal deixa na conversa do WhatsApp o pagamento. Aí o cara troca o celular e a nuvem não baixa todos os docs. E aí, mano, perdeu. Perdeu. Então, quando o justo título vai ser utilizado para fins de poder usucapião, ao invés de requerer a adjudicação compulsória, quando não tem como comprovar a quitação. Isso é assim, ó, a pessoa organizada, ela tem uma pastinha com o contrato e tudo mais que importa para ela vai guardando. Exato. Porque ela sabe que aquilo ali é o direito dela. Acontece que as pessoas se iludem de que tudo vai dar certo. O empresário é bom. O empresário é bom. Às vezes o empresário quebra, de tão bom que é. Né? De tão bom que é, ele quebra. De tão bonzinho que ele é. Aí depois não tem mais o que chorar, daí não pegou os documentos. Né? Então tem que se ter documentos guardados, pelo amor de Deus. Mas não é a regra, né? A gente se depara e vou lhe dizer que todos os que foram apresentados sem a comprovação da quitação. Puxa vida. Eu não sei se foi ato falho do dispositivo incluído na Lei 5.015 ou se as pessoas não entendem que é intrínseco ao instrumento, né, ao instituto da adjudicação compulsória, à quitação. Pois então, eu acho que a questão da ata notarial ajudaria nisso. Né? Se eu fiz os pagamentos, vamos imaginar que eu paguei e mandei pelo WhatsApp, peguei um recibo que explicava o pagamento, mas não está bem claro, nada impede de eu fazer uma ata notarial para que o tabelião avalie os documentos que tem e diga que, a princípio, foram juntados os documentos da quitação. Né? O tabelião é um cara que entende de documento, a gente tem que olhar isso. Né? Então, ele poderia fazer uma ata do que ele recebeu, para facilitar a vida do registrador. O registrador, ele quer o quê? Ele quer a quitação. É isso que o registrador precisa, né? Cadê a quitação? Não, tem essa pilha de documento aqui que prova a quitação. Eu acho que isso tem que passar pelo tabelião fazer a ata.
não vi nada nesse sentido, mas acho que realmente a questão da ata notarial era mais para fazer prova da quitação, quem sabe, né? O Mário Mesari, ele até faz ele traz uma reflexão bem interessante, né? A gente, o que nunca antes foi imaginado, está colocando o registrador, né, de registrador para formador do título. Uhum. Passo, então, a fazer análises em que não estávamos habituados a fazer. E seriam análises que o tabelião... Então, Exato. Aquela ideia de título e modo para uma situação um pouco diferente, né? Concentrando funções que antes não eram do registrador. E essa mudança está acontecendo devagar, mas está acontecendo, né? Exatamente, exatamente. Bom, e aí tu viu que tem a questão do debate se precisa registrar ou não a promessa de compra e venda na matrícula. Então, esse é um outro debate, né? A regra, pela súmula do STJ, é que não precisa registrar a promessa para ter a adjudicação. Né? A súmula, eu acho que é 324. Se alguém souber aí, pode botar no chat para nós. Mas não precisa registrar para ter adjudicação. Beleza. Então, me parece que não precisa registrar. Mas o Lamana falou lá no evento do IRIB que em se tratando de promessa de permuta, parece que o registro torna-se necessário, porque a gente vai ter algo meio capenga, de repente, né? Tu vai permutar uma coisa por outra e não teria nada de registro e faz a adjudicação sem o vínculo. Essa questão da promessa de permuta que nos consultaram e acabaram ainda não trazendo, como é que você faria a prova da quitação? Simples, é a permuta sem torna. E um dos imóveis já havia sido transferido. A gente não tem a previsão, né, para esse tipo de adjudicação compulsória, porque dá a entender que seria adjudicação compulsória aplicável às compras e vendas, né? Uhum. Mas qual é a regra que se aplica a permuta mesmo? Da compra e venda. Se estenderia essa situação e não é a permuta do incorporador. É uma permuta entre dois cidadãos com imóveis que não teriam essa continuidade de negócios, né? No sentido de ter que construir um prédio, registrar a instituição de condomínio e fazer a outorga da escritura. Não, eram dois imóveis distintos. Um foi transferido, eles fizeram escritura pública de compra e venda, fizeram como compra e venda escritura pública. E o outro não outorgou a escritura para quem já tinha feito a outorga da dele. Então ele comprovava a quitação mediante a apresentação da escritura pública de compra e venda do objeto que estava na promessa de permuta. Achei essa encararia tratamento, professor. Ainda que não tivesse lá a promessa de permuta como sendo um dos instrumentos, eu acredito que a gente não pode desvincular a legislação das questões sociais, né? O problema que isso reflete na vida das pessoas tem que ser considerado. Então... Ok. Exato. Eu também sempre olho essa parte, né? Daí, saber o que está acontecendo no caso concreto. Tem uma colocação ali no chat que eu achei interessante, que deixa eu só puxar aqui, o MR Betinho colocou, e se apresentar como quitação os comprovantes de transferência bancária, de acordo com as parcelas do contrato, que prevê inclusive juros. Mas alguns são feitos fora do prazo, né? O RI tem que analisar isso. Então, para mim, uma coisa é comprovante de pagamento, uma coisa é quitação, sabe? Não que elas não estejam vinculadas, estão, né? Mas aí o registrador vai ter que fazer um juízo de valor aqui. Ele vai ter que analisar se, com base nos comprovantes de pagamento, alcançou-se a quitação. Eu prefiro passar isso para o tabelião, né? Eu prefiro, cara, leva lá no tabelião, deixa ele fazer uma análise e faz uma ata disso. É melhor, para mim é melhor, né? Eu prefiro.
Bom, né? Tem um ato com a quitação ali, pronto. Ata notarial de quitação. Obrigado. Valeu. Ó, foi ótimo, hein? Tendo notário, né? Para que eles tenham mais serviço, enfim. Não, porque eu dizer que está quitado, poxa, eu já estou tendo que fazer toda a formação do troço, né? Eu ainda dizer que está quitado, mas quem sabe pega um profissional que analisa a vontade, né? Porque não é minha característica como registrador analisar a vontade. A vontade já vem no documento analisada pelo tabelião. É ele que cuida da vontade das pessoas. A mim compete os requisitos do título que já foram analisados pelo tabelião para eu dar eficácia. Então, eu analisar se aqueles comprovantes manifestaram a vontade ou não de quitar, eu acho que é mais uma atribuição para mim que não compete. Eu entendo que a gente passa a bola para o tabelião chutar em gol, né? Seria uma boa, né? É bastante. É uma questão Que daqui a pouco vão dizer que eu que tenho que analisar a posse na uso capião também, né? Não, aí, né? Daqui a pouco vão chutar essa aí para mim. Não, eu sou o registro, né, cara? Não sou notas, né? Interessante a questão. O Rodrigo está dizendo que não é isso. Tem que passar, o tabelião tem que assumir essa bronca aí, Rodrigo. Exato. Tá, e agora, e cessionários? Tu sabe que pode aparecer muito cessionário na história, né? Então, esse é outro problema que a gente vai enfrentar. Por exemplo, eu comprei de um cara, que comprou de um cara, que comprou de outro que era, então, a empresa. Há 3, 4 sessões aqui. Primeira coisa, eu acho que tem que ter toda essa cadeia de documentos, né? Tem que ter toda a cadeia de documentos. A quitação tem que ser comprovada, né? Primeiramente, do cedente com relação ao promitente vendedor e do cessionário com relação ao cedente. Só que lá no parágrafo 3º, à vista dos documentos que se refere ao parágrafo 1º, que é o requerimento e todos os documentos que precisam ser instruídos para adjudicação compulsória, o oficial do registro de imóveis, a circunscrição onde se situa o imóvel, isso é bem interessante, né? Deixar bem claro que aonde deve ser requerido o procedimento da adjudicação compulsória no registro de imóveis competente pelo registro, procederá ao registro de domínio em nome do promitente comprador. Né? E claro, a gente já procurando situações, vendo aquela aula da professora Yasmine, aonde ela deixa muito claro, que a legitimação para agir, ela nem sempre coloca o legitimado na qualidade de adquirente frente ao registro de imóveis. Exato. Uma coisa é o cara chegar no balcão com o documento, outra coisa é ele conseguir alcançar o registro. O promitente cessionário ali, ele comprova a quitação, né, do cedente, o promitente cedente, com relação ao promitente vendedor, mas se ele não consegue comprovar a quitação dele com o cedente ou promitente cedente, ele tem legitimidade para requerer o procedimento para que quem lhe prometeu ceder ali tenha a propriedade e possa lhe transmitir? Tá, isso é muito interessante. Olha só. Vamos imaginar que o meu contrato tem 30 parcelas. Tá? E eu comprei direto da incorporadora. Eu já paguei 10. Tudo bem até aqui. Agora eu quero ceder o contrato para uma outra pessoa. A pessoa diz assim, não, eu vou seguir pagando. Tudo bem, né, Eduardo? Não tem problema algum, eu vou ceder para ele. Mas, como eu já paguei 10, eu quero que tu me pague as 10. Daí ele diz assim, olha, posso parcelar essas 10 também? Olha que interessante. Isso é comum, isso é vida, né? Vida. Mas não, eu parcelo para ti as 10 que eu já paguei e tu segue pagando a incorporadora nas outras 20. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma promessa, né, de cessão, de promessa de compra e venda. É um termo do termo do termo, tá? Então, ele está pagando agora as minhas 10 e ele está pagando a incorporadora. Veja que ele tem que ter 2 quitações aqui, né?
Porque ele não, se ele chegar no registro de imóveis só com as parcelas da incorporadora, vão faltar as minhas. Exato. E aí quem é que vai ser o adquirente? Ele pode pedir o procedimento ou não? Quem vai ser o adquirente nesse caso? Eu acho que até é possível, ele é legitimado. Não, ele para mim ele é, mas ele tem que comprovar que ele pagou todo o contrato para mim, não só aqueles da incorporadora. A não ser que a incorporadora dissesse, né? Eu já recebi todo o imóvel. E aí essa relação que ele tem comigo torna-se uma relação de outra causa. Vai se discutir em outro processo. Porque uma coisa que pode ser para o promitente cessionário, que ainda pende de quitação, é a situação de que a incorporadora está numa situação que muito mais perigosa do que o particular que adquiriu aquele imóvel. Ele tirar da esfera patrimonial da incorporadora e colocar no promitente cedente, para ele é muito mais seguro do que deixar em nome da incorporadora. Então, eu acredito que seja possível ele requerer, né? Ele é legitimado, ele comprova a quitação do promitente cedente com a incorporadora. O registro, depois da adjudicação compulsória, será em favor do promitente adquirente, do promitente cedente. E depois ele resolve a situação dele com o promitente cedente. Porque a incorporadora pode dar depois também o termo direto para o cessionário, né? Dizer, ó, ele quitou toda a unidade, né? E aí ele que se vire depois com o cedente. Isso. Após o negócio dele com o cedente, a partir do momento que ele quitar, ele exige a escritura. E se não acontecer essa escritura, ele que procura a adjudicação compulsória para poder resolver se houver a omissão da outra parte, né? Professor, tem uma questão da desjudicialização que aconteceu aqui e foi bem interessante. Deixa eu te contar aqui uma novidade. Lá no Congresso eles falaram que a gente não vai mais usar o termo desjudicialização. Vai só usar agora extrajudicialização. Aí, por quê? Né? Daí, não, porque a gente não está tirando um pedaço do poder judiciário. A gente está apenas ampliando o nosso rol de serviços, mas continua o serviço sendo possível fazer no judiciário. É verdade. Interessante, né? Interessante, eu gostei. Está correto, né? Está correto. E é importante que isso fique muito claro, né? Porque isso nos dá condições de resolver muitas coisas, porque às vezes, com a desjudicialização, nos entendem obrigados a agir em certos casos que não podemos agir, né? Exato. E se a pessoa quiser entrar direto no fórum, ela pode? Pode. Pode. Né? Pode. Ninguém está proibindo ela de fazer o divórcio judicial. Ela não é obrigada a fazer o extra primeiro. Nós temos essa opção, mas não é que a gente tirou do judiciário e o judiciário não faz mais. Então, a onda seria a extrajudicialização, seria o nome mais adequado do que desjudicialização. Eu achei interessantíssimo esse raciocínio. Realmente. Vamos adotar já. Vamos adotar. Vamos adotar. Então, com a extrajudicialização, uma coisa que veja como a falta de um provimento nos faz falta. Nos foi apresentada uma sentença judicial num processo de adjudicação compulsória, sendo procedente. O que ele precisaria? Apresentar uma carta de adjudicação, instruir ela com os documentos necessários e se registra. Só que o advogado ele foi mais habilidoso um pouco e ele, no processo, ele pediu que o juiz deferisse a adjudicação compulsória, determinando a lavra da escritura pública. E o que a sentença determinou, autoriza-se seja lavrada a escritura pública de compra e venda. Que interessante. Ele nos apresentou a sentença e um pedido para o procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial. Eu digo, olha, doutor, aqui o senhor já tem a condição de lavrar a escritura. E, infelizmente, solicitou algo diferente do que deveria solicitar. Exato. Mas não tem aqui a inadimplência, muito embora ela estivesse comprovada, né?
ela não era no sentido de não haver condições de lavrar a escritura. A sentença dava condições disso. Com a sentença, ele levaria ao tabelionato, comprovaria que foi suprida a falta da assinatura do promitente vendedor, fazia a escritura e trazia para registro. Eu achei bastante interessante. Porque dessa carta do juiz substitui a escritura, né? Mas ele pediu ao juiz que lavrasse a escritura. Mas aí eu fiquei agora com uma dúvida. Como é que ele vai chegar no tabelionato para lavrar essa escritura? Quem vai assinar? Daí não assina ninguém. Daí o meia, né? Ele deveria ter expedido o alvará. Isso. Né? Para que determinada pessoa assinasse aquela escritura, não fez isso. Só uma sentença dizendo que, por força daquela sentença, deveria ser otorgada a escritura em favor da pessoa tal. Mas a gente tem que... aí fica aquela questão. Poxa, ele já foi deferido. Primeiro de tudo, eu entendo que não caberia um novo procedimento, né? Porque a pessoa já tinha sido citada, intimada e não agiu. A inadimplência já estava configurada. Não precisaria fazer um novo procedimento, né? E eu fiz questão de trazer essa questão para hoje, porque eu lembro num episódio da usucapião extrajudicial e a parte apresentou o processo até onde ele havia tramitado, solicitando a utilização daquele expediente como prova de tudo que já havia sido cumprido, para que a gente desse andamento ao usucapião, né, dali para frente. E na época, acostumado a ler o provimento 65, do artigo 3º em diante, eu disse, não é possível, tem que agir desde o início. E está lá no artigo 2º, parágrafo 3º, que as provas produzidas em juízo são aproveitadas no extrajudicial. Uhum. Então, e aqui, caso, quem sabe ele poderia usar todas essas provas que ele produziu em juízo para dar andamento à adjudicação compulsória? Se fosse, já registraria. Entendo que é uma vertente interessante poder usar tudo que está no judiciário aqui, né? Eu entendo que isso. Mas aí está faltando essa norma, né? Está faltando essa norma. Alguém colocou no chat antes, eu até fui procurar aqui o slide, se poderia a prescrição da dívida, olha, um tema espinhoso, vou falar bem devagar, né? Se poderia a prescrição da dívida suprir a quitação. Eu tenho até medo quando eu vou falar essas coisas, porque o cara fala, pode se tomar 1000 pedradas, né? Então vamos lá. Falar devagarinho para não ter erro, né? Poderia a pessoa dizer, olha, faz 50 anos que tem o contrato de promessa de compra e venda. A dívida está prescrita, eu não preciso apresentar a quitação. Tema espinhoso, né, Eduardo? Muito espinhoso. E daí, no congresso do IRIB em Natal, eu estou me baseando, porque eu vim de lá agora, né? O Lamana Paiva apresentou isso no tema, no painel dele, e até eu estou com o slide aberto na minha frente aqui, ó. Então, o slide está aqui, eu estou falando contigo aqui, tá? E ele diz assim, vou ler para você, esses slides aqui, depois vai ter uma aula com o Lamana Paiva lá no curso, né? E a gente vai disponibilizar para os alunos também esses slides. Então, material riquíssimo, né? Que a gente vai ter ainda esse ano no curso Registro de Imóveis Descomplicado, tá? Então, esse material já está disponível comigo e o Lamana está só marcando a data da aula, vai ser sensacional. Então, ele diz assim, ó, poderá ainda ser avaliada a possibilidade de dispensa da prova de quitação do preço do imóvel para a sua adjudicação compulsória, caso seja demonstrado que a cobrança do preço da venda já foi atingida pela prescrição. Aí ele bota assim, ó, ver artigos 189, 205 e 206 do Código Civil. Desde que tal situação seja atestada pelo tabelião de notas em ata notarial.
Então, o tabelião poderia atestar a prescrição da dívida numa ata notarial. E aí, neste caso, o registrador poderia suprir a quitação pela prescrição. Olha que tema, é coragem, né? Coragem de enfrentar, mas é algo que pode solucionar muito problema, né? Porque realmente ocorre a prescrição, né? Tabelião que lute, como diz um amigo meu, tabelião que lute, né, para fazer, mas é interessante, né? Estou pensando, instruiria junto, além da certidão de distribuição forense, uma certidão de protesto, quem sabe, só para aumentar a cautela. Mas se o protesto também tem mais de 5 anos, o tabelião pode dar a prescrição também. Não seria interessante. Eu achei interessante, eu acho que, claro, tudo é novo, né, Eduardo? E quando tudo é novo, a gente sempre tem receio, né? Mas, como eu digo, Lamana Paiva sempre tem uma mente inovadora, né? Então, a adjudicação compulsória extrajudicial foi um projeto que ele desenvolveu lá atrás, o pessoal achava que não ia vingar. Tá aí, tá no, né? Então, tem várias coisas que ele já trouxe para a legisladora. Então, eu gostei da ideia. Não estou dizendo assim que seria fácil de aplicar, mas é interessante. Seria muito oportuno frente à nossa realidade. Porque, como ele disse, alguns recusados aqui, e em todos a falta de quitação foi objeto da impugnação. Em todos. Não teve um que trouxesse a quitação completa. Porque realmente às vezes são longos os períodos de pagamento. O promitente vendedor, ele não dá aquele termo de quitação, porque já estão distanciados, às vezes até já pela falta de manifestação do promitente vendedor em outorgar a escritura com relações estremecidas, enfim. Então, a nossa realidade é bem essa, de não ter a comprovação da quitação. Seria muito, muito oportuno se esse procedimento se desse por esse caminho. Eu tô achando interessante. Tem várias coisas interessantes nisso, né? Que a gente vai observando. Mas a gente está chegando a 1 hora de live, né? E vão ter que fazer outra para seguir trocando ideias. Tu tem mais casos práticos também, né, Eduardo? E a gente tem que trazer... Tem. Na verdade, eu tinha um material para tentar seguir uma linha de raciocínio, e eu fui colocando eles de acordo com o desenvolvimento dos artigos, enfim. Então, eu acabei não conseguindo trazer eles de forma mais clara. Sempre aquele receio de não ter conteúdo suficiente para 1 hora de live, né? E aí, quando falta tempo para tudo. Não, mas vamos fazer outra. Eu também queria aproveitar, e tem 327 pessoas aqui conosco, e dar de primeira mão a notícia que o Eduardo vai gravar aulas de incorporação imobiliária. Quantos anos você tem de experiência em incorporação, Eduardo? Já são 7, professor. 7 diretamente com o registro de imóveis, né? 7 anos e meio já. E no todo, 20 anos, porque lidando com registros públicos, sempre, né, a gente acaba tendo uma certa relação, né? 20 anos de experiência em incorporação e registro, e o Eduardo, então, vai gravar para nós módulo de incorporação, começando do zero, para advogados, né? Vai ser... O pessoal tá batendo palminha ali, todo mundo, tá vendo? Tá vendo ali a recepção do pessoal? Que legal. Hein? Eu quero fazer um pedido pro pessoal. Todas as dúvidas que tiverem, me encaminhem para o direct, para que a gente possa construir em cima disso uma aula bem assertiva, né? Quais são as dúvidas, as maiores dúvidas? Eu vou buscar pedidos que fizerem, as perguntas que fizerem, eu construo... Estão me ouvindo?
Tô ouvindo sim, pode falar. Tá. Então, eu construo mais situações que querem. Então, pode... Ah, tá problema, né? Eu tô te ouvindo. Você é que tá tentando entrar uma ligação, não sei como é que consegue. O Eduardo pediu, ó, primeira coisa, aqui em cima, pode seguir o Eduardo aqui em cima. Ó. Clica aqui, vai aparecer o nome do Eduardo, segue o Eduardo e manda para ele as suas dúvidas para ele elaborar essa aula para nós em relação à incorporação imobiliária. Será um módulo lindo, com várias dicas para advogados, para corretores, a prática de mais de 20 anos trabalhando em incorporação, e a gente vai fazer do zero. Do zero, aqui é a incorporação, tá? Combinado. Obrigado pelo convite. Então tá, ó. Muito obrigado. Clica no meu nome aqui e segue o Eduardo, né? Então tá bom. Vamos lá, vamos trabalhar, né, professor? Vamos tentar levar... Olha, o pessoal está dizendo ali, ó, Eduardo, deixa o teu Instagram público. O pessoal quer mandar mensagem para ti, né? Vou alterar ali, vou alterar. Tá bom. Eduardo, obrigado pela presença, obrigado por tudo. Falamos, semana que vem a gente pode conversar de novo. Fica bem, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.